E se eu lhe dissesse que alguns dos países mais admirados do mundo estão à beira do colapso? Países que associamos à prosperidade, cultura e estabilidade podem não sobreviver até 2025. Como é possível que países como Suécia, França ou Itália, considerados exemplos de sucesso, estejam em uma situação econômica tão crítica que seu futuro esteja em jogo? Hoje vou levá-lo em um passeio chocante por 10 países que enfrentam uma falência brutal, com consequências devastadoras para seus povos. Você não pode imaginar o que está acontecendo atrás de suas fronteiras. E o pior é que isso é só o começo. Além disso, na metade do vídeo revelaremos qual país tem o maior crescimento econômico no momento. Dito isso, vamos começar. Número 10. Suécia. Durante décadas, a simples menção da Suécia evocava imagens de um estado de bem-estar social robusto, inovações tecnológicas surpreendentes e um sistema educacional que muitos aclamavam como um dos melhores do mundo. A cultura sueca era associada à ordem, eficiência e modernidade, tornando este país nórdico uma referência em qualidade de vida e progresso. Contudo, nos últimos anos, esse poder sofreu uma deterioração financeira que poucos imaginariam. A dívida pública aumentou à medida que o governo, tentando manter seus ambiciosos programas sociais, começou a tomar cada vez mais empréstimos. A princípio, o impacto foi quase imperceptível, pois a imagem de prosperidade era sustentada com base em altos impostos, investimento estrangeiro e grande prestígio internacional. Entretanto, com a chegada de diversos problemas econômicos em escala global, o castelo de cartas começou a tremer. O setor industrial, um dos pilares fundamentais da economia sueca, enfrentou uma redução na demanda internacional. Ao mesmo tempo, certos escândalos de corrupção interna e controvérsias administrativas começaram a revelar uma rede de má gestão que expôs a fragilidade do sistema. Soma-se a isso o crescente descontentamento da população, que via os serviços públicos se deteriorarem progressivamente. Longas listas de espera no setor de saúde, aumento do desemprego e cortes que ameaçavam a qualidade da educação. As consequências sociais foram profundas. As ruas das grandes cidades estão cheias de pessoas desesperadas por respostas para a crise. Os mercados internacionais começaram a desconfiar da capacidade da Suécia de sustentar sua economia, gerando uma fuga de capitais e uma deterioração da moeda local. Essa perspectiva sombria é complementada por uma divisão política cada vez mais acentuada. O governo, numa tentativa de manter a calma, aumentou a censura da mídia e propôs medidas de austeridade, o que, por sua vez, aumentou os protestos populares. Número 9. Estônia. A Estônia foi durante anos um modelo de transição bem-sucedida após a dissolução da União Soviética. O mundo ficou surpreso com sua incursão na digitalização e modernização de seus sistemas governamentais. Ficou conhecido como o primeiro país a adotar o voto eletrônico em larga escala e por promover iniciativas que facilitaram a criação de startups. Entretanto, por baixo dessa vibrante superfície tecnológica, problemas estruturais estavam surgindo e levaram a uma crise alarmante. Altas expectativas de crescimento econômico levaram a investimentos imprudentes e dívidas crescentes que gradualmente se tornaram incontroláveis. Prometendo modernizar a infraestrutura e manter a competitividade internacional, os líderes gastaram grandes somas em projetos que nem sempre tiveram o impacto esperado. Tensões políticas internas levaram a constantes mudanças de liderança e a uma série de acusações de nepotismo que minaram a confiança pública em suas instituições. A dependência da economia estoniana de setores muito específicos, como tecnologia e serviços de internet, também a expôs a qualquer choque internacional. Quando a demanda global caiu e os investidores fugiram para mercados mais estáveis, a Estônia ficou muito vulnerável. As pessoas, que costumavam se orgulhar dos avanços digitais e da transparência de seu governo, começaram a notar rachaduras. O custo de vida disparou, a ajuda estatal foi cortada e começaram a surgir protestos pedindo uma reformulação abrangente do modelo econômico. Com a escassez de alimentos em certas áreas rurais e a inflação galopante, a coesão social foi seriamente afetada. Número 8. Letônia. A Letônia sempre se destacou por sua riqueza cultural, com um legado histórico que mistura influências bálticas e europeias. Seus festivais de música coral e arquitetura de época atraem turistas do mundo inteiro.
Entretanto, apesar dessa beleza cultural, o país não conseguiu consolidar uma política econômica estável após conquistar a independência da União Soviética. Na Letônia, a corrupção se enraizou em vários níveis da administração pública, levando ao manuseio duvidoso de fundos internacionais que chegam para impulsionar o desenvolvimento. Os empréstimos feitos para modernizar a infraestrutura básica nunca foram usados de forma eficiente, levando a uma dívida crescente que o país não conseguiu pagar. No nível social, a imigração em massa agravou o problema. Incapazes de encontrar oportunidades de emprego decentes com salários competitivos, muitos cidadãos partiram para outros destinos na Europa Ocidental. Esse êxodo reduziu a força de trabalho local e deixou o país com uma população envelhecida, incapaz de sustentar a produção e o crescimento econômico. Enquanto isso, as poucas indústrias locais que sobreviveram tiveram que lidar com a falta de insumos, a falta de investimento estrangeiro e a obstrução burocrática, resultado de um aparato governamental sobrecarregado e desorganizado. A pobreza aumentou nas áreas rurais e, nas cidades, as tensões aumentaram entre os moradores que tentavam sustentar seus negócios e as autoridades diante da crise, que buscavam desesperadamente arrecadar fundos por meio de impostos mais altos. Número 7. Hungria. A Hungria é famosa por seu rico folclore, sua gastronomia cheia de sabores únicos e sua capital, Budapeste, considerada uma das cidades mais bonitas da Europa. Durante anos, foi um destino turístico incontornável e sua cultura atraiu olhares que vislumbraram uma identidade fascinante em suas paisagens. Mas, por trás dos espetáculos culturais e da imagem de crescimento, a nação foi abalada por fortes tensões políticas e uma crise de gestão que a levou à beira da falência. A interferência de alguns líderes locais na esfera econômica levou a uma distribuição desequilibrada de recursos. Projetos governamentais que favoreciam interesses particulares levaram ao desvio de fundos para a infraestrutura crítica. Como resultado, setores como saúde e educação sofreram cortes significativos e o tecido social começou a sofrer. Ao mesmo tempo, algumas medidas autoritárias dispararam alarmes na comunidade internacional, limitando o investimento estrangeiro e reduzindo a cooperação com os países vizinhos. A inflação crescente e a produção interna estagnada pioraram a situação e, com a popularidade do governo em declínio, os protestos logo surgiram. A população, que antes se orgulhava de sua história e independência, agora se vê presa em um contexto de precariedade. As classes média e baixa estão sofrendo aumentos excessivos de preços e o aumento no custo de produtos básicos. A insegurança alimentar está começando a surgir em áreas rurais, alimentada pela incapacidade de comprar suprimentos básicos. O resultado é um clima de desesperança generalizada. A corrupção manchou a reputação do país e a comunidade internacional vê o desastre húngaro como mais um exemplo da fragilidade europeia. Sem correções severas, a Hungria poderá enfrentar um colapso financeiro em um futuro próximo, não conseguindo sobreviver até 2025 sem declarar falência total. Número 6. Alemanha. A Alemanha, ao longo da história, tem sido elogiada por sua engenharia de precisão, produtividade industrial e força econômica. Durante décadas, liderou o continente europeu em termos de crescimento e estabilidade. Seus carros, máquinas e produtos de alta qualidade foram exportados para quase todos os cantos do planeta. No entanto, o tempo mostrou que mesmo esse colosso não está livre das forças que podem levar um país à falência. Uma das principais causas do declínio da Alemanha é o acúmulo descontrolado de dívidas geradas pela reunificação e a consequente assistência a vários países em crise. Além disso, a transição energética impôs um custo enorme ao governo, que gastou bilhões de euros em energia renovável e subsídios que nem sempre foram lucrativos. Tensões geopolíticas também pressionam o país, interrompendo importantes rotas comerciais e levantando suspeitas entre investidores internacionais. Na esfera social, a desigualdade aumentou de forma preocupante. Enquanto certas cidades prosperaram, outras regiões mergulharam no desemprego e na pobreza. O tecido social foi tensionado pela chegada de ondas de imigrantes, causando um choque cultural e o surgimento de movimentos políticos radicais. O custo de vida disparou, afetando principalmente a classe trabalhadora,
que viu seus salários perderem valor devido à inflação. Com o tempo, a falta de consenso político levou à paralisia do governo. Todas as reformas necessárias para reverter a crise acabaram bloqueadas por disputas entre partidos. O sistema bancário, que antes era um pilar sólido da economia, começou a apresentar um nível alarmante de endividamento e falta de liquidez. Para muitos especialistas, a falência da Alemanha pode ser uma das mais chocantes da história moderna, dado o papel crucial que desempenhou na economia global. Se a situação não for revertida, esse gigante europeu poderá entrar em colapso e arrastar consigo seus países vizinhos, gerando um efeito dominó que transformaria para sempre a geopolítica da região. Bom, chegamos na metade do vídeo. Uma promessa é uma promessa. Qual país tem o maior crescimento econômico? Isto é Macau, que não é exatamente um país, mas uma região especial da China. Quer saber mais? Contamos no final do vídeo. Número 5. França. A França sempre foi uma referência cultural e artística em nível global. Sua história como berço do iluminismo e sua influência na moda e na gastronomia fizeram dela um destino procurado por milhões de turistas. No entanto, por trás dessa fachada de charme, o país enfrenta uma série de problemas econômicos e sociais que se intensificaram nos últimos anos. A dívida pública francesa atingiu níveis insustentáveis, impulsionada pelos altos gastos estatais destinados a manter um dispendioso sistema de proteção social. Enquanto isso, a produtividade não tem sido suficiente para cobrir tais despesas, levando ao aumento de impostos e à fuga de empreendedores e investidores. A imagem internacional da França foi abalada por protestos em massa, muitos deles envolvendo episódios violentos, que mostram a insatisfação da população com as políticas do governo. A corrupção nos altos círculos políticos colocou mais lenha na fogueira. Vários funcionários foram acusados de peculato, enriquecimento ilícito e negligência na administração de serviços públicos. Essa situação minou a confiança dos cidadãos, que se sentem abandonados e deturpados. Nas ruas, o medo do desemprego coexiste com a frustração pela evidente ineficácia do governo. A crise também atingiu duramente o setor do turismo e a indústria do luxo, dois pilares fundamentais da economia francesa. Com menos visitantes e consumo em declínio, o país está sofrendo um declínio acentuado na receita, tornando ainda mais difícil pagar sua dívida. Olhando para o futuro, o espectro da falência paira sobre a França. Se as disputas internas continuarem e reformas drásticas não forem implementadas, o país poderá mergulhar em uma recessão prolongada que pode prejudicar sua estabilidade social e política. Para muitos, a icônica França corre mais perigo do que seus orgulhosos líderes estão dispostos a reconhecer. Número 4. Portugal. Localizado na Península Ibérica, Portugal é famoso pelo seu passado marítimo, pelos seus lendários marinheiros e pela sua rica herança cultural, que inclui o fado, a música tradicional que fascina todos os que a ouvem. No entanto, o país nunca se recuperou totalmente da crise financeira que atingiu a Europa há mais de uma década. Governos sucessivos optaram por se endividar para resgatar bancos falidos e manter serviços públicos que, ao longo dos anos, se tornaram insustentáveis. A falta de um plano sólido de desenvolvimento econômico, aliada aos altos níveis de desemprego juvenil, minou a confiança da população e dos investidores. O êxodo de talentosos profissionais portugueses para outros países em busca de oportunidades privou a nação de uma força de trabalho vital para a inovação e o progresso. No plano político, Portugal sofria de estagnação crônica. As divisões entre as partes impediram a adoção de medidas que pudessem aliviar a dívida crescente. Os cortes se tornaram insuportáveis para as classes trabalhadoras, que dependiam de um estado de bem-estar social cada vez mais enfraquecido. O custo de vida aumentou, os salários foram congelados e as disparidades sociais aumentaram. A imagem internacional de Portugal, apesar do seu apelo turístico, vem se deteriorando. A insegurança nas áreas urbanas começou a crescer e surgiu uma onda de pequenas disputas trabalhistas que, embora fragmentadas, contribuíram para pintar um quadro de instabilidade no mundo. Com o passar do tempo, os investidores fugiram para destinos mais confiáveis, precipitando ainda mais o declínio da economia. Hoje, a possibilidade de uma falência iminente não é um boato,
mas uma realidade que ameaça se tornar oficial a qualquer momento. A sociedade portuguesa, outrora orgulhosa do seu passado, está cada vez mais decepcionada com o seu presente e teme um futuro que se afigura muito sombrio. Sem uma mudança radical, o país corre o risco de entrar em colapso econômico até 2025. Número 3. Espanha. A Espanha é mundialmente conhecida por sua história, seus festivais coloridos e a cordialidade de seu povo. Durante décadas, sua atração turística, seus times de futebol de alto nível e sua gastronomia fizeram dela uma referência no sul da Europa. Entretanto, após vários ciclos de expansão e recessão, a economia espanhola nunca se estabilizou totalmente. A bolha imobiliária que estourou anos atrás deixou um enorme fardo de dívidas, hipotecas não pagas e bancos à beira do colapso. Embora planos de resgate e políticas de austeridade tenham sido implementados, muitas dessas medidas não foram suficientes para reverter definitivamente a situação. A corrupção política, com escândalos que se estendiam da mais alta nobreza aos cargos municipais, minava a confiança dos cidadãos. O desemprego, principalmente entre os jovens, atingiu níveis alarmantes, levando à fuga de talentos para outros países em busca de oportunidades de emprego. Nas ruas, os protestos se tornaram uma ocorrência diária, com pessoas exigindo transparência, justiça e reformas de longo alcance. A dívida nacional continuou a crescer, assim como a pressão de organismos internacionais por cortes mais profundos. Os serviços públicos, antes o orgulho da sociedade, começaram a sofrer cortes orçamentários, o que levou à deterioração da qualidade da educação e da saúde. Ao mesmo tempo, o setor do turismo, um dos principais motores da economia, foi afetado por novos concorrentes no Mediterrâneo e pela instabilidade gerada pelas constantes greves nos aeroportos e nos transportes. Atualmente, a Espanha enfrenta sérios obstáculos para evitar a falência oficial. O descontentamento popular está crescendo, os esforços de reforma parecem estar falhando e a classe política está lutando para se manter no poder em meio a um clima de incerteza. Se o país não chegar a um acordo de alívio da dívida e implementar soluções radicais com urgência, a falência poderá ocorrer antes de 2025, deixando a sociedade atolada em uma crise sem precedentes. Número 2. Itália. A Itália é famosa por sua arte, moda e gastronomia. Cidades como Roma, Florença e Veneza são destinos de sonho para milhões de visitantes, e suas criações de design e alta costura brilham nas passarelas do mundo todo. No entanto, por trás dessa imagem glamourosa, o país vem sendo atormentado por problemas econômicos há décadas. A enorme dívida pública da Itália é uma das mais altas da Europa e vem aumentando constantemente. A corrupção sistêmica e a instabilidade política, com governos raramente cumprindo seus mandatos integralmente, tornaram impossível a adoção de reformas estruturais significativas. Setores produtivos que eram a espinha dorsal da economia, como a indústria automotiva ou a moda de luxo, foram afetados pela concorrência global e pela falta de inovação. No plano social, o desemprego crônico tem levado muitos jovens a emigrar, em busca de estabilidade que seu país não pode lhes oferecer. As desigualdades regionais estão se tornando cada vez mais evidentes. O norte industrializado está lutando para permanecer competitivo, enquanto o sul está afundando na negligência e na pobreza. Essa lacuna alimenta velhos ressentimentos e agrava tensões políticas. A infraestrutura nacional, incluindo estradas, pontes e redes de transporte, está em constante estado de deterioração. Quase nenhum recurso é destinado à sua manutenção, já que grande parte do orçamento é gasta no pagamento de juros da dívida e na tentativa de manter os sistemas de saúde e previdência funcionando, que estão no limite de suas capacidades. Número 1. Grécia. A Grécia, berço da civilização ocidental e lar de grandes filósofos, artistas e matemáticos, tem sido um símbolo de história e cultura há séculos. Suas ilhas, seus monumentos e sua culinária mediterrânea fizeram dela um destino favorito para milhões de visitantes em busca do mítico charme helênico. Entretanto, na frente econômica, o país sofreu uma crise perpétua que atingiu dimensões trágicas. Os sucessivos resgates da União Europeia não conseguiram colocar a economia grega de volta nos trilhos a longo prazo.
A enorme dívida pública continua sendo um fardo pesado, gerando cortes em serviços sociais, pensões e investimentos em infraestrutura. O desemprego disparou, especialmente entre os jovens, que partiram em massa para países com maiores garantias. No nível governamental, a corrupção e a instabilidade política se tornaram um padrão. Políticos de vários partidos prometeram soluções que nunca chegaram, enquanto a confiança pública desmoronou. Greves gerais e manifestações de rua se tornaram uma constante em Atenas e outras cidades, demonstrando o esgotamento da população. O acesso a alimentos e medicamentos tornou-se mais difícil durante os piores anos da crise, quando as importações se estagnaram e o país se aproximou do ponto de possivelmente abandonar a moeda comum. Embora tenham sido tentados acordos com credores internacionais, eles geralmente exigem políticas de austeridade que aprofundam o sofrimento das pessoas, sem oferecer garantias de uma recuperação real. A Grécia permanece atualmente à beira da falência absoluta, com margem mínima de manobra. A possibilidade de recuperação antes de 2025 parece remota, e o medo de um novo colapso financeiro que deixaria o país à beira do abismo está se tornando cada vez mais real. Para muitos, o país que foi o berço da democracia agora sofre a face mais dura de um sistema econômico global que pode acabar expulsando-o do jogo se mudanças urgentes não forem feitas. Bem, chegamos ao fim. Macau, uma região administrativa especial da China, deverá ser a economia com crescimento mais rápido até 2024, com uma projeção impressionante de 27,2%. Essa recuperação se deve principalmente à recuperação dos setores de turismo e cassinos. Após os anos críticos da pandemia, conhecida como a Las Vegas da Ásia, Macau depende muito do jogo, que representa mais de 50% da sua economia. As políticas de flexibilização da China e a retomada do turismo internacional estão impulsionando sua recuperação acelerada, restaurando seu status como um dos principais destinos turísticos do mundo. Se você gostou deste vídeo e quer continuar descobrindo mais histórias sobre o mundo, curta e inscreva-se para não perder nossos próximos conteúdos. Seu apoio nos motiva a continuar explorando e compartilhando histórias que, como essa, merecem ser contadas. Obrigado por ficar conosco até o fim.